Uma das grandes provas que Deus nos criou para a eternidade é o nosso inconformismo diante da morte. A morte é algo trágico para a nossa vida. A própria palavra de Deus nos mostra que a morte é a consequência do pecado. É claro que se fizermos uma análise profunda, nós vamos perceber que até nesta consequência Deus estava manifestando a sua graça. Mas enfim, nós não conformamos com a morte. Mas quando os pais sepultam os filhos, isto é muito pior. Há um dito popular que assevera que pior do que sepultar um pai é sepultar um filho. Porque quando pais sepultam filhos, quebra-se a ordem natural das coisas. É claro que ninguém quer morrer, mas a ordem natural é que eu parta para a eternidade. Espero Jesus voltar, porque eu quero ser transformado. Mas a ordem natural é que eu parta para a eternidade antes dos meus filhos. Quando esta ordem é invertida, quando os filhos morrem primeiro, antes dos seus pais, é muito duro para um pai sepultar um filho. Todavia, nós precisamos descansar no Senhor, confiar na sua graça e no consolo de Deus para a nossa vida. É sobre isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Queridos, a aula de hoje estudaremos a lição de número 10, do dia 4 de junho de 2023. O título é Quando os Pais Sepultam os Seus Filhos. O texto áureo da nossa lição está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo nós passamos lutas, problemas, adversidades, nós sofremos, mas nós temos uma esperança que vem do Senhor para a nossa vida. E esta esperança nos faz continuar, nos faz seguir adiante. Verdade prática: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Nós precisamos ter um equilíbrio. Nós vamos tratar um pouco aqui na aula de hoje, o assunto é vasto, mas nós vamos tratar um pouco sobre as questões do enfrentamento do luto e vamos pensar aqui a situação de inteligência emocional, como trabalharmos a nossa mente para enfrentarmos um processo de luto de forma saudável. Sabendo, é claro, que luto não é só a perda de um ente querido. O processo de luto é um processo no qual nós entramos diante de qualquer perda. E é preciso ter muito cuidado para digerir bem um processo de luto, a fim de que esse processo de luto não provoque em nós traumas psicoemocionais graves e que nos levem à depressão e nos levem até a morte. Enfim, nós vamos tratar disso na aula de hoje. A palavra-chave da nossa aula hoje é sepultar. Estamos tratando sobre quando os pais sepultam os seus filhos. Então a palavra-chave é sepultar. E a leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículos 13, 16, aliás, capítulo 1, versículo 13 e depois do versículo 16 ao 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei
para te trazer a nova. Aqueles que conhecem um pouco da história do livro de Jó, sabem que uma grande tragédia se abateu sobre Jó. É claro que nós precisamos analisar a história de Jó de forma muito contextualizada, hermeneuticamente falando. Nós precisamos analisar a história de Jó, que foi uma história distinta. Foi uma provação que Deus permitiu sobre a vida de Jó, numa situação que envolvia Deus e o diabo, na verdade, não é? Deus confiou em Jó. Deus confiou que Jó não blasfemaria, confiou que Jó realmente iria manter a sua adoração ao Senhor. Deus confiou em Jó, ponto. Nós precisamos fazer essa análise. No livro de Jó, nós aprendemos sobre o sofrimento do justo. E a grande pergunta do livro de Jó não é por que sofre o justo, é como o sofrimento do justo contribui para o seu bem. Nós sabemos que estamos com os pés na terra, e eu digo, já disse aqui outras vezes, né, enquanto estamos aqui nós precisamos andar com os pés na terra, com a mente na eternidade e com o coração nas escrituras, mas estamos com os pés na terra. Estamos suscetíveis a quaisquer intempéries que vêm sobre a vida de quaisquer pessoas. Enquanto estamos com os pés nesta terra, estamos sujeitos a sofrer qualquer problema que qualquer pessoa sofre. A diferença é a forma como enfrentamos esses problemas, a forma do nosso enfrentamento diante disso, e sempre precisamos confiar, que é um grande aprendizado de Jó. Precisamos entender o seguinte: se Deus está permitindo, é porque Deus confia em mim e sabe que eu não vou murmurar, que eu não vou blasfemar do seu nome, sabe que eu vou manter a minha fidelidade e, sobretudo, a minha adoração a Deus. São coisas que nós aprendemos com o livro de Jó e são ensinos que nós aprenderemos na lição de hoje. Na introdução, o nosso comentarista nos propõe que, na lição de hoje, nós veremos a experiência de os pais sepultarem os filhos. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante deste quadro. Eu confesso para vocês que, como pai, é algo que eu nunca quero enfrentar, que eu nunca quero atravessar, em nome de Jesus. É claro que nós, como eu disse, estamos com os pés na terra. E estamos sujeitos a todas as intempéries que vêm sobre a vida de todas as pessoas. Mas é algo que eu peço a Deus e espero confiantemente que Deus vai me livrar disso, não vai me permitir enfrentar, porque realmente é algo muito, acredito eu, né? É algo muito doloroso. Primeiro ponto, a família de Jó. Primeiro parágrafo, quem era Jó? Então as pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à época de Moisés, é um dos patriarcas, não é? Entre os séculos 25 e 28 a.C., no tempo de Jó, eles viviam ainda muitos anos, cerca de 140 anos de idade. Mais especificamente, Jó teria nascido logo após o dilúvio e se tornou um homem rico e próspero, e o seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E para o diabo, não é? Viste lá o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então essa é assim uma panorâmica da história de Jó. Segundo parágrafo, a esposa de Jó estava com ele, sofreu com ele. O nosso comentarista deixa claro aqui, ó, que ela ganhou a fama de uma mulher insana, ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos nesta tragédia que ele estava enfrentando. E o comentarista ainda põe que indiscutivelmente
a esposa de Jó foi perdendo, indiscutivelmente a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo, seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa Deus e morre. Duas coisas eu tenho a falar em relação a isso. Primeiro, a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. É claro que quando a Bíblia diz que o marido tem que considerar a mulher como um vaso mais frágil, não é fisicamente falando, não é mentalmente falando, não é a inteligência, não, nada disso. É emocionalmente falando. É claro que existem exceções, mas Deus dotou a mulher de uma sensibilidade emocional maior do que a dos homens. Sou eu que estou falando isso, é a ciência. É claro que eu estou afirmando porque eu sou um pesquisador do comportamento humano, eu sou terapeuta e a gente já há algum tempo trilha esse caminho das questões psicoemocionais. A mulher, ela é mais sensível emocionalmente falando. E Deus dotou a mulher assim. Isso não é defeito. Deus dotou a mulher assim, principalmente pela questão da maternidade. Outra coisa que eu sempre digo aqui em relação à mulher de Jó é que eu advogo a causa da mulher de Jó. Eu gostei muito do posicionamento do nosso comentarista, porque ele fala que ela ganhou a fama de uma mulher insana. Ele não está dizendo que ela é mulher insana. Ah, pastor, mas Jó fala que ela é louca. Não, não, não. Se você ler o texto, você vai perceber que Jó diz assim: como falam as loucas. Jó não diz você é louca. Ele está dizendo, você está como as loucas agora, você não está entendendo, não está tendo visão, não está conseguindo compreender o que está acontecendo. Como falam as loucas, assim falas tu. Jó fala isso para ela. Então eu advogo a causa da mulher de Jó. Pensa numa mulher que perdeu tudo. Tudo. Vamos pensar monetariamente falando, né? Materialmente falando, ela perdeu bens, perdeu casa, perdeu empregados, perdeu compra no shopping, perdeu cartão sem limite para comprar bolsas com preços elevadíssimos, perdeu motorista, carro na porta, perdeu tudo. Pensa numa mulher que perdeu os 10 filhos num só dia. Pensa no velório na casa de Jó. Num só dia, os 10 filhos morreram. Pensa numa mulher que perdeu a companhia do marido. Jó cheirava mal. Ela não tinha o apoio do marido. Então, essa mulher está realmente, emocionalmente, extremamente abalada. Só dessa mulher ter sobrevivido, ela já é uma heroína. Só dela estar do lado de Jó, ela já é uma guerreira. E outra coisa que eu falo é que a mulher de Jó não estava contra Deus. Ela estava a favor de Jó. Eu preguei há muitos anos uma mensagem, eu tenho dito esses dias que eu tenho que resgatar as mensagens que eu preguei há 20 anos, 18 anos atrás. Tem muitos anos que eu não prego. E prego essas mensagens de novo. Mas há muitos anos atrás eu preguei sobre simplesmente adoradores, onde eu trato dessa questão do livro de Jó. A mulher de Jó não estava contra Deus, ela estava a favor de Jó. Ela viu Jó adorando a Deus e é como se ela estivesse dizendo: Jó, eu não acredito que você está sendo fiel ainda diante de uma situação dessa. Rapaz, não é possível. Ela está dizendo: Jó, infelizmente eu não posso te ver nessa situação. Eu prefiro te ver morto do que te ver nessa situação. Ela só queria encerrar aquele sofrimento. E aí ela diz, é como se ela estivesse dizendo: reconheça uma coisa, dessa vez Deus te abandonou. Dessa vez Deus te deixou sozinho, Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Na verdade, ela não está contra Deus. Ela está a favor de Jó e vivendo uma situação psicoemocional terrível. O que eu posso dizer é que possivelmente ninguém nunca viveu de forma tão intensa em tão pouco tempo. E aí, então, ela é tida como essa mulher insana, mas nem Jó a trata dessa forma, tá ok? Então, hoje você tem a oportunidade de mudar a visão, se você não tinha uma visão diferente, mudar a visão da mulher de Jó. A mulher é guerreira. Terceiro ponto, parágrafo do primeiro ponto. Os filhos de Jó. Jó estava sempre atento ao modo de viver dos seus filhos, e o comentarista nos deixa claro que a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos. A Bíblia não fala que os filhos de Jó pecavam. Ele oferecia o sacrifício a Deus e dizia: se porventura os meus filhos pecaram.
E esta é uma intercessão que Deus realmente ouve. Esta é uma intercessão que Deus realmente ouve. Uma intercessão do Pai. Como pais, nós temos uma autoridade a favor dos nossos filhos. Nós podemos interceder pelos nossos filhos e Deus realmente vai ouvir. Então, esse primeiro ponto, tratamos aqui sobre a família de Jó. Segundo ponto, lidando com a morte dentro da família. Eu já disse isso aqui, mas eu anotei aqui o seguinte, que é preciso considerar a situação de Jó foi uma circunstância única, mas nós tiramos grandes lições dessa circunstância única para a nossa vida. Tiramos grandes lições dessa história para a nossa vida. Então, nós precisamos ter cuidado para não pensar, eu estou sofrendo como Jó, eu estou sofrendo porque Deus permitiu o diabo me atacar. Não, tem sofrimentos que fazem parte da vida cotidiana. Tem sofrimentos que são consequências das nossas atitudes. E nós podemos sim sofrer também por uma permissão de Deus que o inimigo toque em nós. É importante nós entendermos que Deus vai fazer com que isso contribua para o nosso bem. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. E essa é uma esperança que nos mantém vivos. Primeiro parágrafo do segundo ponto, Jó e sua esposa surpreendidos pela morte dos filhos. Em um só dia, O nosso comentarista coloca aqui, ó, nesse ponto, ó, deixa eu achar aqui, nesse ponto, ele vai colocar que todos ficamos perplexos, aqui, ó, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Isso é terrível. Terrível. Quando envolve alguém próximo a nós, a morte realmente, como eu disse aqui na fala introdutória da nossa aula, mexe com a gente, move o nosso coração, leva a gente às lágrimas, e principalmente quando é alguém mais próximo de nós. E isso principalmente quando falta a convicção da salvação daqueles que partem. Para nós que somos crentes, a gente sabe que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses para motivar a igreja de Tessalônica, porque eles estavam se entristecendo, porque não sabia como ia ser em relação àqueles que tinham partido para a eternidade. Aí Paulo fala que aqueles que partiram em Cristo, nós os veremos novamente, encontraremos com eles novamente. E às vezes nós, como crentes, nós construímos um discurso extremamente alicerçado nessa verdade, e é uma verdade, só que nós precisamos ter cuidado ao tratar até com as questões emocionais dos que estão vivendo um processo de luto, porque se a pessoa não tem convicção que aquele ente querido que partiu salvo, nós precisamos ter cuidado com isso. E a salvação é algo, uma linha muito tênue. Não cabe a nós entrar nessa situação, nessa questão. Ah, pastor, ó, eu prefiro, e a minha sugestão é que nós nos abstemos de falar, foi salvo? Não foi. Ô, gente, eu falo o seguinte, tem gente que tem muita facilidade de pôr os outros no inferno. Eu prefiro pôr no céu. Se for para opinar sobre a salvação de alguém, eu prefiro falar, rapaz, quem sabe, né? Deus abençoe que na última hora aí a pessoa, no último suspiro de vida, ela se arrependeu e foi salva por Jesus. Glória a Deus. Um dia um aluno falou comigo, não, pastor, isso é um absurdo, a gente vive a vida inteira aqui lutando para ser crente, e se bobear a gente perde a salvação. Agora o cara viveu a vida inteira avacalhando tudo, fazendo, aprontando, e no último suspiro da morte ele se arrepende e vai ser salvo. Isso é um absurdo, meu irmão. Nós não podemos pensar na salvação só como algo futuro, após a morte. Eu sou salvo, sou crente em Cristo Jesus por causa da vida que é possível viver em comunhão com Deus aqui e agora. A salvação, é claro, é a nossa esperança escatológica. Mas eu não sou crente só por causa da barganha com o paraíso. Eu sou crente porque é bom viver com Jesus. Então, como líderes principalmente, nós precisamos aprender a trabalhar essa questão, principalmente com as pessoas que não têm convicção de que os entes queridos partiram salvos. Segundo parágrafo, razões da tristeza do luto de Jó e de sua esposa. Nosso comentarista propõe a nós aqui que neste contexto, Satanás desafiou a fidelidade de Deus.
a fidelidade de Jó e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Nós precisamos compreender que era uma situação que envolvia Deus e Satanás. Era uma situação que envolvia Deus e Satanás. O diabo não estava nem aí para Jó. O diabo estava afrontando a Deus. Porque quando Deus disse, observaste lá o meu servo Jó, o diabo disse, mas o Senhor o encheu de bens. O diabo estava dizendo, o Senhor não é capaz de fazer o ser humano te adorar pelo que tu és. O homem só te adora porque o Senhor dá as coisas para ele. Aí Deus diz, não, Jó me adora pelo que eu sou. E o diabo então fala, então toca, tira as coisas que ele tem, o Senhor vai ver. O diabo tira tudo que ele tem, Jó adora ainda assim. O diabo volta a Deus e o Senhor diz, viu meu servo Jó, continua fiel. E ele diz, então toca na saúde dele, o Senhor vai ver. Como que dizendo, pela saúde o homem vende tudo que tem, dá todas as coisas. Toca na saúde dele agora e o Senhor vai ver se ele não blasfema. E ele tocou na saúde de Jó e Jó continuou adorando a Deus. E isso então nos faz chegar ao ponto que eu já disse, que Deus confiou em Jó. Deus confiou em Jó. Deus sabia que Jó iria se manter fiel. E é importante nós nos mantermos fiéis diante dessas adversidades. Sempre lembrando, Deus está confiando em nós. Deus está confiando em mim. Deus espera que eu mantenha a fé. Deus realmente acredita. E Deus é capaz de transformar a nossa situação, como fez com o caso de Jó. Sem dúvida houve um sofrimento, houve uma tragédia, sem dúvida houve toda essas trilhas na jornada da vida de Jó. Mas o final foi Jó dizer, eu só te conhecia de ouvir falar. Olha, o homem que Deus diz fiel, temente a Deus e que se desvia do mal, ele afirma, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Terceiro parágrafo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores,
a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo. Fidelidade ao Senhor é o que acabamos de falar em meio à dor. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O nosso comentarista nos propõe aqui que Jó adorou a Deus. Jó adorou a Deus e ele nos mostra que essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. O processo de aceitação torna o luto mais digno. Algumas coisas importantes a se considerar aqui, principalmente para você que é professor de escola dominical, tratar com seus alunos na classe. A perda de um ente querido é como uma amputação. É como uma amputação. Imagine o seguinte: se amanhã ou depois, que Deus me guarde, for preciso amputar a minha mão esquerda por algum motivo, vai ter que amputar, vai ter que tirá-la. Mas eu vou viver o resto da vida olhando para o braço, para o antebraço, e pensando, lembrando, eu tinha uma mão aqui e ela vai me fazer falta o resto da vida. É como a perda de um ente querido, é como uma amputação familiar. Nós temos que reaprender a viver sem esse membro, sem essa parte da família que partiu. É possível? É possível. Eu fiz curso de psicologia pastoral. E no curso de psicologia pastoral a gente tratou sobre o luto saudável, sobre a boa digestão do luto. A gente chama de digerir o luto. Então, no caso de perdas de entes queridos, é preciso reaprender a viver. Infelizmente, não, felizmente, a vida continua. Partiram entes queridos que nós amamos, mas a vida continua. Nós precisamos trabalhar isso na nossa mente de forma saudável. Então, uma coisa que é preciso deixar claro é que a perda de um ente querido é como uma amputação familiar. A gente vai amputa um membro, a gente vai reaprender a viver sem aquele membro, mas a gente vai olhar para ali e vai saber, aqui tinha um membro que foi amputado e ele me faz falta. A vida inteira vai ser assim. Isto não vai acabar. Nunca, nunca. É preciso trabalhar esta dor, é preciso trabalhar essas emoções, mas a falta do ente que partiu sempre vai ser sentida por aqueles que ficaram. Outra coisa, nós precisamos, vamos tratar disso aqui já no terceiro parágrafo, nós precisamos viver um processo de luto saudável. Eu vou fazer questão de reservar um tempo da aula para falar sobre isso, porque isso é muito importante dentro do propósito da nossa lição hoje. Terceiro ponto da nossa lição, o cristão e o luto. Primeiro, não culpe a Deus, não culpe a Deus. E o nosso comentarista nos propõe aqui que não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Eu gosto de considerar sempre o seguinte, o nosso comentarista está certíssimo, pastor Helenay Cabral, a proposta dele aqui, a fala dele, o que ele escreveu pra gente aqui é certíssimo, e é um perigo mesmo blasfemarmos contra Deus nesses momentos de dores intensas, mas nós precisamos pensar o seguinte, o que é realmente a blasfêmia? Blasfêmia é atribuir as obras de Deus, as obras do Espírito, ao diabo. Isso é blasfêmia. E a blasfêmia tem que ser feita de forma deliberada e consciente. Ou seja, eu sei que é Deus que está agindo e falo que essas obras são do diabo. Isso é blasfêmia. Algumas situações que pessoas, que crentes enfrentam, de no meio da dor gritarem, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não me ama, eu não quero mais o Senhor, eu não quero te amar. Nós precisamos entender que são reações da pessoa que está sofrendo um grande impacto emocional. A pessoa sofrendo
um grande impacto emocional. Quando nós falamos movidos por um grande impacto emocional, meus irmãos, Deus é muito mais que psicólogo. Deus nos entende. Deus sabe se aquilo está saindo só aqui, se está aí do nosso coração, do âmago da nossa alma, ou se é um grito de desespero por causa de uma dor intensa. Deus sabe disso. Então, nós não podemos... Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter cuidado ao tratar com o luto. Ao tratar com pessoas enlutadas, para que a gente não coloque sobre a pessoa, a pessoa já está enlutada, já está sofrendo. Aí ela gritou, é culpa de Deus, é Deus que fez isso comigo. Aí eu chego para ela e falo, é o seguinte, você está blasfemando contra Deus, você é um incrédulo. E aí eu coloco sobre a pessoa um peso maior ainda. Então eu preciso considerar isso. É claro que eu preciso me assentar com essa pessoa, instruir, calma, eu estou aqui, abraçar essa pessoa, fazer essa pessoa se sentir amada, fazer essa pessoa se sentir segura, mostrar para essa pessoa Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais que você não entenda agora, depois você vai entender, o Senhor está no controle. Enfim, eu preciso trabalhar as questões psicoemocionais desta pessoa sem ferir as crenças e os princípios da teontologia, do ensino, da doutrina do ser de Deus. E isto é possível. Outra coisa importante nós pensarmos aqui é que, repetindo algo que eu disse e enfatizo agora, disse mais no início da aula, a grande pergunta em Jó não é por que o justo sofre, mas é como o sofrimento do justo contribui com o seu bem. Esta é a grande pergunta do livro de Jó. Não é por que o justo sofre, é como o sofrimento do justo contribui com o seu bem. E sempre contribui. Segundo parágrafo, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Não podemos simplesmente falar com a pessoa, não, você está confessando, você não está, esse sofrimento aí é menor do que Deus na sua vida. Eu ouço pessoas dizer, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Isso é negação. Nós precisamos entender, estamos em crise, mas estamos em Cristo. Não, se você está passando pelo luto, e o tratamento de luto saudável deve ser feito passando, eu vou citar já, as fases do luto saudável, mas o tratamento do luto saudável deve ser vivido passando e vivendo cada fase do luto. Cada fase do luto precisa realmente ser vivida. Nós não podemos praticar a negação e não viver as fases do luto, porque cada fase do luto, ela é importante ser vivida, é importante ser vivida. Então, dentro disso que eu disse que nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É dar o estímulo certo, na hora certa, pelo tempo certo. Eu estou com vontade de chorar, então eu choro. É hora de chorar? Então eu vou chorar, porque é hora de chorar e eu tô com vontade de chorar. Mas eu vou chorar o dia inteiro? Não, eu vou chorar, vou jogar isso pra fora, vou desabafar o que tá aqui dentro e pronto, agora deu, chegou, isso é inteligência emocional. Eu estou com vontade de rir, a situação é engraçada? Então eu vou rir, mas eu não vou rir demais e nem por um tempo muito prolongado. Eu vou rir na medida certa. Então, pelo tempo certo. O inteligência emocional é o estímulo certo, na hora certa, pelo tempo certo. O estímulo certo, na hora certa, na medida certa e pelo tempo certo. Isto é inteligência emocional. O luto deve ser vivido de forma inteligente. E aí, já eu falo aqui dessas fases do luto e cada uma dessas fases nos ensinam algumas coisas. Terceiro e último parágrafo, mantendo a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções, o que eu acabei de falar de inteligência emocional, manifestar emoções próprias do período do luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período de luto dura em média 6 meses. Muito bem, vamos pensar em luto saudável e luto patológico.
Nosso comentarista deixa claro pra gente que o período de luto dura 6 meses. É claro que é o desejo de cada um de nós que estudamos o comportamento humano que o luto dure apenas 6 meses. Mas na prática, 6 meses é um período muito curto para o luto. É claro que há que se considerar cada indivíduo, há que se considerar cada situação, cada circunstância. Uma coisa é o ente querido estar lá vivendo um câncer, por exemplo, e já está sofrendo há 1, 2, 3, 4 anos. O próprio inconsciente coletivo familiar começa a pensar, nossa, Deus, se Jesus não curar, é melhor essa pessoa descansar, está sofrendo muito. Se essa pessoa parte para a eternidade, as fases do luto, até chegar no período da aceitação, são muito mais bem digeridas, é mais fácil. Agora, a pessoa saiu de casa para fazer uma viagem de férias, é um casal jovem, com filhos, bateu o carro, acidentou e tal, e morreu a família inteira. É muito mais traumático. Então, não tem como a gente definir, bater o martelo, vai ser 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não tem como definir, porque é preciso levar em consideração, primeiro, a estrutura psicoemocional dos entes queridos que ficaram, que tiveram essa perda, a forma como eles vão encarar esse luto. Segundo, como se deu essa morte, se foi de forma trágica ou não, enfim, são N fatores que tem que ser considerados. Como é que é a consolidação dessa família, como funciona a união familiar aqui, qual era o tipo de relação, saudável ou não, que tinha-se com esses entes queridos que partiram, os entes queridos que ficaram, estavam em dias com as situações psicoemocionais que envolviam o relacionamento, ou seja, foi alguém que me fez raiva, alguém que eu já tinha perdoado, era alguém que eu precisava pedir um perdão, enfim, são diversas questões que vão envolver essa relação. Uma coisa eu posso te garantir, o período, existe um período que a psicologia acredita ser um período saudável, de luto saudável, e a partir disso pode-se começar a manifestar um luto patológico. Eu não posso bater o martelo dizendo são 6 meses. Não, eu tenho que considerar algumas questões. Existem, por exemplo, algumas, o que nós chamamos de algumas fases do luto. A primeira fase, vou falar bem rápido aqui, até pelo nosso tempo de aula, a primeira fase é a fase da negação. O enlutado se recusa a aceitar a partida daquela pessoa tão querida. É uma forma de se defender, negando a perda e não fazendo contato com ela. Ou seja, essa fase da negação é quando a pessoa fala assim, eu não quero nem acreditar, nem parece que é verdade, meu Deus, isso não está acontecendo comigo, meu Deus. Aí a pessoa não quer ter contato com os pertences da pessoa que partiu, não quer ver fotos, não quer ver roupas, enfim, é a fase da negação. Essa é a primeira fase. No geral, todo mundo que passa pelo luto vive isso aqui. É claro, eu hoje, se passar por um processo de luto, eu passo de forma mais madura por estudar o comportamento humano, por fazer diversas pesquisas. Ainda assim, serei muito impactado, com certeza. É por isso que eu disse que é preciso pensar em cada indivíduo, no enfrentamento de cada indivíduo nesse processo do luto. Segundo, é a raiva. A pessoa em luto sente frustração e raiva por estar em sofrimento. É comum que descontem tudo em familiares, amigos e pessoas próximas, e até em Deus. Deus não podia deixar eu passar por isso. Por que, Senhor? Eu sou fiel a Deus, olha o que aconteceu e tal. E aí a pessoa vai descontar essa raiva. A gente precisa compreender isso e entender que essa pessoa está vivendo um processo de luto. Segunda fase, a barganha. A pessoa imagina que é possível reverter a morte caso mudanças em alguns eventos ocorressem. Acredita que era possível, né? Caso mudanças em alguns eventos ocorressem. Então, ela tenta negociar essas mudanças. É como se ela dissesse, se eu tivesse ido no lugar dela, se eu tivesse dirigido o carro, se eu tivesse dormido um pouco mais, eu não tinha capotado esse carro, não tinha perdido o meu parente. Enfim, é essa barganha. Quarta, depressão. A quarta fase do luto é a depressão. Nessa fase a pessoa fica melancólica e costuma se recolher no seu mundo interior, se sentindo impotente diante da morte. É quando a pessoa chega no ponto que diz, né, realmente
morreu, partiu, e agora eu não vou conseguir mais viver, eu tenho que me isolar. Enfim, nós precisamos buscar aproximação com essa pessoa. A pessoa vai querer ficar sozinha, não vai querer ninguém por perto, não vai querer se alimentar, e nós precisamos abrir novas janelas no mundo dessa pessoa. E a última fase, que é a aceitação. Por fim, a pessoa aceita a morte como algo inevitável e está pronta para enfrentar a perda, pois já consegue ver a realidade como ela é e aceita a morte com paz e serenidade. É claro, repito, é preciso considerar diversas coisas nesse processo. Até a pessoa chegar nessa fase da aceitação, dependendo do nível de inteligência emocional da pessoa, dependendo do tipo de relação que ela tinha com o ente querido que partiu, dependendo das circunstâncias que envolveram, né, a morte da pessoa, a partida da pessoa, são N fatores. Um luto saudável, ele é considerado, o que eu estava lendo aqui, é um documento, uma pesquisa mesmo. Então, dentro desse documento, a pesquisadora, ela coloca aqui a seguinte afirmação. Segundo Oliveira, que é um dos pesquisadores aqui, você pode fazer esse tipo de pesquisa, luto patológico é aquele em que os problemas emocionais, cognitivos e psíquicos relacionados à perda de alguém se mantêm mesmo depois de um período de 6 meses a 2 anos. O tempo considerado razoável para a solução de um luto. Qual é o tempo considerável razoável para a solução de um luto? Entre 6 meses e 2 anos. Eu falei isso um dia porque eu aprendi justamente esse tempo, esse período no curso de psicologia pastoral. Falei, irmão, um luto, que a pessoa vive o processo do luto, até a pessoa digerir o processo do luto, entre 1 ano e meio, 2 anos, é normal, é normal. Falei, que isso, pastor? É normal. É claro, quanto mais a pessoa trabalhar as suas emoções, mais rápido ela vai digerir o processo do luto. Só que ela não pode saltar etapas, não pode trabalhar esse processo de luto com a negação, não. Ela tem que viver realmente esse luto, tem que chorar, tem que passar por cada uma dessas fases que nós citamos aqui, e cada pessoa vai conseguir digerir o luto de uma forma muito individual. Mas no período entre 6 meses e 2 anos. Ai, pastor, mas nós somos crentes, mas somos seres humanos, não se esqueça disso. Então, no período entre 6 meses e 2 anos, é um período considerado normal para viver e fechar esse processo de luto, chegando à última fase, que é a aceitação. O que passar disso, aí nós chamamos de luto patológico. É claro, foi 2 anos e meio. Conseguiu chegar ali, considere as especificidades de cada indivíduo. Mas o que passar disso é preciso ter muita atenção, porque nós chegamos no que chamamos de luto patológico, e isso pode resultar em sérias consequências. Então, é preciso viver o luto saudável e evitar o luto patológico. Enfim, existem muitas pessoas que têm dificuldade de tratar com essa questão da morte. Eu não tenho dificuldade de tratar com a questão da morte. A morte é realmente um caminho lógico da nossa vida. Eu não vejo nem o envelhecimento e nem a morte como algo ruim. Muito pelo contrário. É um caminho que nós fazemos de volta para casa. Principalmente nós que somos crentes em Cristo Jesus. Então é preciso pensar nisso. Tratar deste assunto de forma psicoemocional saudável. É preciso buscar uma estruturação psicológica para a nossa vida, desenvolvendo inteligência emocional, a fim de que, quando e se passarmos pelo luto, enfrentarmos o processo de luto saudável e evitarmos o luto patológico. Mas se você está passando por um processo de luto, viva o luto, chore, sinta as dores dessa perda. Que bom que você está sentindo a dor de uma perda. Isso indica que haviam laços afetivos saudáveis com esse ente querido. Gere na sua mente a memória dos bons momentos vividos. Siga em frente, confiando no Senhor. A vida continua e a mão de Deus está sobre você para te dar vitória, para alegrar a sua alma e
aplacar esta tristeza, te levando a um processo de luto saudável e a aceitação do luto. Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor te guarde de passar por perdas, mas se elas chegarem, que o Espírito Santo te console e conduza você e a sua família seguros rumo a Canaã Celestial. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.